Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos iniciar o culto dessa noite, na presença do nosso Deus. Eu queria convidá-los a abrirem o Salmo 133. Salmo 133. Para iniciarmos o culto dessa noite. O Salmo 133, ele faz parte de um grupo de salmos que começa lá no 120, vai até o 134, que são os cânticos de peregrinação, o povo de Deus cantava quando ia ao templo, para as celebrações anuais do templo, e eles, enquanto se deslocavam para a casa do Senhor, eles cantavam, eles recitavam ou cantavam esses salmos, Então o 133 está dentro desse grupo de salmos que é os cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação, Então nós vamos ler o 133. Eu pedi a Amanda para ler para a gente, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o vale do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Então, com essa imagem, dos peregrinos indo à casa do Senhor, nós iniciamos a celebração dessa noite. Nós poderíamos cantar em casa, orar em casa, ler a Bíblia em casa sozinhos, mas o Senhor nos colocou no seu corpo, E Ele nos convida a adorarmos como família, como povo de Deus. E nós podemos declarar como salmista, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Então nós viemos aqui adorar o Senhor e nós vamos fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela obra de Jesus, nos salvando, nos reconciliando com o Pai e também nos selando com o Espírito Santo, nos colocando no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por todos os privilégios que nós temos e agora pedimos que o Senhor venha receber a nossa adoração. Obrigado pelos irmãos e irmãs que já chegaram. Traz aqueles que estão a caminho também, que possam chegar bem, ó Deus, à Tua casa, para unidos, ó Pai, num só Espírito, numa só voz, podemos engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor tome o primeiro lugar aqui nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Deus de perto, também de longe.
Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos não veem o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar,
Meus irmãos, esse é o momento das ofertas. É que o Deus pede, né? Que as ofertas sejam feitas com alegria, né? Então vocês usam o coração de vocês e o coração de vocês pediram a sua depositada. É tudo revertido para o nosso lanche, que é o centro do mais. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor ao que está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao poder seja o louvor ao que está sentado no trono e ao poder
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Que bom podemos declarar isso na presença dele, né? Nós ansiamos, a nossa alma anseia pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos ter um momento de oração agora. Vamos orar pelas nossas famílias, pela vida da igreja, pelos nossos desafios, em nome de Jesus. Quero convidar o prefeito Carlinhos para levantar a voz em oração nesse momento, clamando pelas nossas vidas, clamando pelas famílias do corpo de Cristo, agradecendo pelas ofertas também, em nome de Jesus. Bem, queridos, Pai do Senhor, amém. Lá em Lucas 7, fala sobre a passagem daquele centurião romano. E tinha um servo dele que estava muito enfermo. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. Então eu quero dizer para você que muitas das vezes as coisas são tão difíceis para a gente, né? Parece difícil. A gente tenta resolver da nossa maneira, mas a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Né? E ali foi a palavra do Senhor naquele momento ali, e ele falou que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Muitas das vezes a gente também se torna assim, mas você possa crer que nada é impossível para Deus. Né? Nós vamos aqui agradecer pelas bênçãos que Deus tem feito por você, por mim, cada um de nós, mas também colocar também em oração as situações que muitas das vezes deixam você triste, deixam você numa situação difícil, que você acha que as portas são fechadas para você, uma enfermidade que não é curada, mas que você possa entregar na mão do Senhor. Saber que apenas uma palavra que Ele liberar sobre a tua vida, tudo pode ser mudado. Tudo pode acontecer, tudo conforme a vontade do Senhor. É a vontade nossa que se realize agora, que as coisas aconteçam agora, né? Mas é o tempo de Deus, não é o teu tempo nem o teu tempo. Amém? Agora, vamos ficar de pé nesse momento. Você quer agradecer ao Senhor por bênçãos. Eu sei que cada um aqui tem uma bênção para agradecer. Só por você estar vivo, respirando, e Deus está suprindo a tua necessidade, é o motivo de você se levantar e agradecer a Deus. Né? E você também coloque uma situação que não só enfermidade, problema dentro da família, o problema dentro do seu trabalho. Exercita a sua fé nesse momento, sabendo que Deus é poderoso para fazer o melhor na sua vida. Você é servo de Deus vivo, e não há outro Deus além do Senhor que você vai pedir, só Ele. Basta que você creia, basta que você tome posse da bênção e
que Ele vai derramar sobre a tua vida nessa hora. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui no momento, Seu Pai, nós louvamos ao Senhor, entregamos esses louvores a Ti, ó Pai, tendo a certeza que chegou ao Teu trono da glória e chegou com um aroma suave às Tuas narinas. E nesse momento nos colocamos para agradecer, Senhor, por bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, pelas maravilhas, pela saúde, Senhor, porque o Senhor tem suprido necessidades, o Senhor tem abençoado a cada um de nós, a nossa família, e obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E colocamos também diante de Ti, Senhor, se há alguém enfermo aqui, apenas uma palavra, Senhor, como aquele centurião falou para Jesus ali naquela hora, apenas uma palavra do Senhor liberar sobre a vida dessa pessoa, ela será curada conforme a Tua vontade. Senhor, e problemas, situações que vêm para entristecer o coração dos Teus servos, o Pai, dê a resposta. O Senhor é um Deus que não deixa ninguém sem resposta. Então, Pai, só possas operar, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor. Sonda o coração de cada um nesta hora, sonda a mente, ó Pai, e obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, fala através do Teu servo que vai pregar a Tua palavra, abençoa, Senhor, essas ofertas, que possa ser bom proveito para a Tua igreja e para o Teu povo, Senhor, e assim eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos, eu quero lançar aí novamente os desafios de oração que nós apresentamos hoje de manhã, aqueles que estiveram aqui na igreja. Orarmos pela nossa irmã Heloísa Amarante, pelo seu irmão Miguel, pelo José também, pela família da nossa irmã Heloísa, pela saúde do Nedes, nosso irmão Nedes também está precisando muito das nossas orações, e também pela obra, a obra que nós estamos fazendo aqui no prédio educacional. Retomamos essa obra com muita batalha, muita dificuldade, mas queremos contar com as orações dos irmãos e também com a sua participação financeira na casa do Senhor. A igreja, na verdade, não tem só essa frente de trabalho, a igreja tem parcerias missionárias, a igreja tem vários desafios, e nós só vamos conseguir fazer frente a esses desafios com a participação de todos os membros da casa do Senhor. Então coloque diante do Senhor a sua vida financeira, o seu compromisso com Cristo, com a obra de Deus, para que a obra do Senhor possa avançar em nome de Jesus. Amém, querido? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. No domingo passado, o presbítero Leonardo falou dos 11 primeiros versículos, e hoje nós vamos avançar aí a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31. Ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. A palavra do Senhor nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E na semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 13, e Paulo diz assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Imagine, irmãos, você de madrugada, com aquela enxaqueca, aquela que parece um martelo na cabeça, aquela martelada forte, né? A cabeça parece uma bigorna. De repente você imagina assim: puxa vida, eu queria tanto resolver essa dor de cabeça, mas o problema é que o remédio está lá na cozinha, lá no armário da cozinha, lá naquele cantinho, né? E para eu chegar até lá, eu vou precisar me levantar da cama, vou precisar dos meus pés, vou precisar das minhas mãos para poder alcançar aquele remédio, vou precisar trazer aquele remédio à minha boca e pegar com as minhas mãos a água e tomar esse remédio. Imagine que a cabeça, enquanto ainda estava lá na cama, com aquela dor, mas ela começou a pensar: puxa vida, mas eu sou tão importante, porque na minha cabeça tem tantas informações importantes, né? Tantas coisas importantes, o olfato, a audição, a visão, a fala, né? Então a gente tem aí a cabeça quase que dominando, né, os sentidos que nós temos, tirando o tato, né, audição, visão, paladar, né? Mas, irmãos, quando nós pensamos nesse pequeno exemplo, nós chegamos à ideia do que Paulo está nos mostrando aqui nesse capítulo, sobretudo nessa segunda parte, que Deus colocou tanto no nosso corpo humano, né, físico, quanto no corpo de Cristo, um princípio muito importante que se chama interdependência, né? Interdependência. Nós sabemos que com a entrada do pecado, o homem tentou se tornar independente de Deus, né? Independente de Deus, independente dos outros, né? É o caminho natural nosso, o caminho do egoísmo, o caminho de vivermos solitariamente, né? De não queremos compartilhar as coisas. Mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho, a Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, Deus nos faz filhos de Deus, né? João capítulo 1 fala isso: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós somos recebidos como filhos de Deus. Só que Deus tem uma família, né? Deus tem
de uma família. E quando Ele nos salva, Ele nos traz para essa família, que a Bíblia também chama de corpo de Cristo. Então é interessante, né? Quando nós vamos descrever o que é a igreja, se alguém perguntasse como você poderia descrever, qual é a figura que você poderia utilizar para descrever a igreja? A Bíblia fala, por exemplo, de um edifício. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro vai usar a figura do edifício. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Naquela época era chamada pedra de esquina, pedra angular, e todas as outras pedras do edifício eram alinhadas a partir daquela pedra. Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, que Jesus é a pedra que vive, né? É a pedra fundamental, e nós somos pedras vivas. À medida que nós vamos recebendo o Evangelho de Jesus, a vida de Deus, a nova vida em Cristo, Deus vai nos colocando como se fosse mais uma pedra nesse edifício. Então a igreja, na Bíblia, é representada no edifício. Cristo é a pedra viva e nós éramos pedras mortas, mas à medida que a pedra viva tocou em nós recebemos a vida, nós fomos trazidos para esse edifício, que é a igreja. E aí Pedro vai dizer que esse edifício, 1 Pedro 2, ele existe para a glória de Deus, para oferecer sacrifício de adoração ao Senhor, para testemunhar do Evangelho. No versículo 9 ele diz que nós somos agora raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes do Senhor. Então não é um edifício sem finalidade, né? Não é um edifício somente para ser observado, para ser visitado, é um edifício vivo, né? Um edifício que está em movimento na história. A Bíblia também nos fala da igreja como uma família. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz que nós não somos mais peregrinos e forasteiros, mas agora nós somos membros da família de Deus. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Interessante, né? Como a Bíblia usa a mesma figura com ideias diferentes. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros, no sentido de que a nossa verdadeira pátria está nos céus. Paulo vai usar a figura inversa, porque peregrinos e estrangeiros, forasteiros, eles não têm uma família, eles saíram largaram as suas raízes. Então Paulo faz o caminho contrário. Espiritualmente agora nós não somos sem uma família, nós não estamos soltos do mundo. Essa é a ideia de Efésios 2,19. Paulo diz pelo contrário, não somos mais peregrinos e forasteiros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que linda figura, né? A igreja é a família de Deus. Mas, quando nós voltamos os olhos para esse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos perceber que a imagem usada aqui pelo apóstolo Paulo, não somente aqui, mas Paulo fala em Romanos 12, em Efésios 5, a figura que ele usa para representar a igreja é a figura do corpo, né? Eu quero então destacar 3 verdades sobre essa figura do corpo, né? Uma cabeça, um corpo e muitos membros. Uma cabeça, um corpo só e muitos membros. Em primeiro lugar, esse corpo tem uma cabeça. E quando a Bíblia fala da cabeça desse corpo, ou do cabeça, está falando sobre a liderança, está falando sobre a autoridade final, está falando sobre o poder, o senhorio. O cabeça da igreja é Cristo. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo número 23. Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo vem fazer uma analogia do casamento, mas no final das contas ele está se referindo a Cristo e a igreja. E ele diz, porque o marido é o cabeça da esposa, é aquele que lidera, obviamente lidera servindo, mas ele foi colocado numa posição de autoridade,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Né? Então a igreja, irmãos, tem um cabeça. Cristo, Ele é a autoridade final da igreja. Né? A palavra final, o senhorio, essa é a ideia dessa figura de Cristo como o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da igreja. Isso para nós é muito importante, né? Porque Cristo foi quem remiu a igreja, comprou a igreja. E aquele que compra tem o direito de propriedade. A igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. Amém? Cristo é o cabeça. Então a igreja existe para glorificar o Senhor da igreja. A cabeça da igreja, que é Cristo, ela está edificada sobre a sua pessoa, sobre a sua obra e sobre as suas palavras. E aí temos que nos lembrar de um dos textos em que aparece a palavra igreja, em poucos textos do Novo Testamento. Um deles é Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus apóstolos, os discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem. Jesus já estava ali ministrando há algum tempo e ele queria saber qual era a visão que as pessoas de fora tinham dele. E eles responderam: Senhor, uns dizem que Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é João Batista, ou algum dos profetas. O que essa resposta nos informa? Que o povo considerava Jesus um profeta. E aí Jesus agora se dirige aos 12 e pergunta: e vocês? Não mais a multidão, não mais os lá de fora, vocês aqui que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tem um autor, já faleceu há alguns anos, né? O Franco Zeffirelli, foi o autor do primeiro filme Jesus de Nazaré. Né? Quando chega nessa cena, ele percebe que alguma coisa sobrenatural aconteceu ali naquela declaração. Né? Porque veja bem, irmãos, o povo de Israel sofreu toda a sua história por ter adorado outra pessoa além de Yahvé, além de Deus. Por que eles foram parar no cativeiro da Síria? Por se envolverem em idolatria com os deuses lá de Canaã. Por que foram parar no cativeiro da Babilônia? Por causa da idolatria. Há um só Deus, só Ele é digno de ser adorado. Nós estudamos recentemente alguns textos do Evangelho de Lucas, né? Quando Jesus disse para aquele paralítico, né? Os seus pecados estão perdoados, ele fala assim: isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Né? Então aqui tem duas possibilidades: ou Jesus blasfemou, ou Jesus é Deus. Né? Aí Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Jesus confirma a sua divindade, que Ele é o Filho do Homem. Então esse povo sofreu a história toda por sua idolatria. Agora, Pedro, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, se ele é Filho de Deus, ele é Deus, ele é da mesma natureza. Se é Filho de Deus, ele é Deus. E aí, o Zeffirelli, nessa cena, ele faz um após o outro se ajoelhar. Um discípulo após o outro, um apóstolo após o outro vai se prostrar, porque ele reconhece que Jesus é mais do que um profeta. Jesus é mais do que mestre, Jesus é mais do que o filho do carpinteiro. Ele é Deus, ele merece adoração, ele merece reverência, ele merece honra. Ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja, ele é o Cristo. Louvado seja Deus. E Jesus diz assim: olha, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre essa afirmação, que é a afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por que a igreja de Jesus, na sua totalidade, o povo de Cristo na história não foi destruído ainda, irmãos? Porque Jesus é o alicerce, é o fundamento, é o Senhor da igreja. Vocês acham que se o
diabo pudesse destruir a igreja não teria feito isso. Quantas perseguições na história, quantos irmãos nossos morreram no Coliseu Romano, como espetáculo do imperador, queimados como tochas vivas, e a igreja passou por todos esses séculos difíceis de batalha, e a igreja está aqui até hoje, louvado seja Deus, porque ela é fundamentada, ela está fundamentada em Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Então, quando nós olhamos para essa figura de 1 Coríntios 12, nós temos que nos lembrar que esse corpo tem uma cabeça. Em segundo lugar, Paulo fala que é um só corpo. Um só corpo. Versículo de número 12, Paulo diz que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então Paulo diz assim: agora diga o seu corpo aí. Tem muitos membros, né? Alguns aparecem, outros não aparecem, mas juntando tudo, juntando o seu esôfago, o seu coração, seus pulmões, rins, né, por diante, formam um só corpo. Aí Paulo diz assim: é assim também com respeito a Cristo. A analogia é essa: assim como o nosso corpo tem muitos membros, mas é um corpo só, né? Não tem dois carninhos. São duas pernas, não são dois carninhos, são dois. Não, é um carninho só. Duas pernas, dois braços, duas diferentes. Paulo está dizendo: a igreja é uma unidade diante do Senhor. E aqui é um elemento muito poderoso que nos une. Versículo 13: pois em um só Espírito. O Espírito não é maiúsculo, o Espírito Santo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Aleluia. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós fomos batizados pelo Espírito e colocados no corpo de Cristo. Isso aqui não é algo humano, né? Isso aqui não é algo humano, isso aqui é algo sobrenatural. Ninguém entra na igreja por adesão. Ninguém entra na igreja ou no reino de Deus por adesão. Você entra por novo nascimento, né? Você pode entrar por adesão num clube, você pode entrar por adesão num consórcio, você pode entrar por adesão em várias instituições humanas, mas no reino de Deus, no corpo de Cristo, por mais esforço que você faça, você só pode entrar por novo nascimento. O que constitui a unidade desse corpo? O que unifica esse corpo? Paulo diz: em um só Espírito. Nós fomos batizados em um só corpo. Aí Paulo fala das diferenças aí que são juntadas. Versículo 13: quer judeus, quer gentios, ou quer gregos. Imagine, irmão, juntar judeu e grego num só corpo. É isso que a Bíblia chama de mistério. A igreja é um mistério que na antiga aliança não aparecia. O que havia na antiga aliança? Judeu e gentio, só. Igreja é algo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quer ver uma prova disso? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, 31 e 32. Paulo diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um estilo de vida do cristão agora. Não se torne motivo de tropeço. Veja bem, nem para judeu, nem para gentio. Se tivesse no Antigo Testamento, parava aqui. Mas aí Paulo fala: e nem para a igreja de Deus. Nem para judeu, nem para gentio e nem para a igreja, porque agora é um novo povo. E quem faz parte desse povo? Judeu e gentio, convertido, né? Judeu e gentio, convertido a Cristo, faz parte da igreja de Deus. Efésios, Paulo vai dizer que Jesus divulgou a parede de separação, que tinha uma inimizade entre judeu e gentio. Lembra da mulher samaritana? Como é que foi difícil
O texto diz que era necessário Jesus atravessar aquela província, porque o judeu dava uma volta enorme, para não ter que passar lá em Samaria. Já viu o camarada que não tem Jesus no coração dele? Quando vem alguém que tem que atravessar a rua, né? Está brigado, não fala com fulano, não pode ir na festa, porque fulano vai estar lá na festa. A gente não tem nada disso, glória a Deus por isso. Somos livres para ir onde a gente quiser. Amém, irmão? Porque o Espírito Santo nos guia. E vem o irmão fulano ali, esconde a torta, meu irmão, pode comer à vontade. Quem chegar, vem chegar. A gente é livre para caminhar junto com quem quer que seja. Mas isso aqui é obra do Espírito, isso não é obra da carne. Isso é obra do Espírito Santo. Paulo está dizendo, agora não tem judeu e não tem grego. Vocês vão se lembrar da dificuldade que foi para Pedro entrar na casa de Cornélio. Jesus tem que mostrar para ele o lençol do animal. Mostra, recolhe, come, Pedro. Não vou comer isso é impuro. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Tem que falar com ele 3 vezes, porque havia uma diferença. A alimentação era diferente, a convivência era diferente, mas agora tudo cai em nome do Senhor. Agora não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem nem mulher, não tem escravo, não tem livre. Paulo vai dizer, nós fomos batizados em um só Espírito, num só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravo, quer livres. E olha a última parte do verso 13, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. É isso que une a igreja, o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, uma cabeça, um corpo. Não importa quem sejamos, judeus ou não, escravos ou não, rico ou pobre, velho ou jovem, se fomos trabalhados pelo Espírito para conhecermos a Jesus como Senhor, somos parte de um só corpo, habitados por um só Espírito. Amém? A unidade do corpo de Cristo. Jesus delegou a autoridade à sua igreja, para a igreja viver e pregar o Evangelho no mundo. E hoje pela manhã nós vimos isso, que o vigor do testemunho da igreja está na sua unidade, para a glória do Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste, que ele seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste e me amaste antes da fundação do mundo. Cristo se manifesta no mundo através da sua igreja. Amém? Esse é um princípio espiritual poderoso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Uma cabeça, um corpo, mas muitos membros. Paulo diz aí no verso 12, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Isso é encorajador para nós. Ou seja, não existe uma elite espiritual na igreja. Se você é cristão, você é parte integrante do corpo, né? Alguém que já está no Evangelho há 50 anos, alguém que se converteu hoje, nasceu de novo hoje, faz parte do mesmo corpo de Cristo. Alguém que tem uma formação teológica profunda, alguém que começou agora a ler a Bíblia, começou a ler a Bíblia agora, acabou de tirar o plástico, tem a mesma comunhão com o Senhor, né? Não tem a mesma maturidade espiritual, mas tem a mesma comunhão, o mesmo acesso ao Senhor, para a glória de Deus. Então, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você é parte integrante do corpo de Cristo. Somos um só corpo, em muitas partes, ou muitos membros. E aqui nós temos o princípio da interdependência. Olha para o versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Interdependência, né? E aqui nós olhamos, irmãos, para a soberania de Deus e para a sua sabedoria, porque Ele distribuiu no corpo dons espirituais. Foi falado na semana passada, os versículos de 1 a 11, que o Senhor distribuiu os dons. Então a diferença que tem no corpo é simplesmente de função. Uns vão ter o dom da palavra, vão ensinar, vão apacentar, outros vão ouvir, vão aconselhar, né? Cada um vai servir para a edificação do corpo com dores diferentes, mas é o mesmo
a mesma importância de cada um. Ele distribuiu os dons sobre a igreja para a edificação e para o preparo da igreja, para a obra do ministério, para fazermos discípulos de todas as nações. Então, o Senhor Jesus, ele distribuiu, o Espírito Santo distribuiu dons sobre a igreja. Veja lá no versículo 4, do capítulo 12, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O verso 5 também é a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Perceberam? O Espírito, o Senhor e Deus, a Trindade. Versículo 4 diz: o Espírito é o mesmo, são muitos dons, mas é o mesmo Espírito, Espírito Santo. Diversidade no serviço, porque o dom é para o serviço, o dom é uma ferramenta, uma habilidade para aquele serviço. Deus quer que você pregue, Ele vai te dar o dom da palavra. Deus quer que você seja um mestre, Ele vai te dar o dom do ensino. Então o dom é para um serviço, mas Paulo diz, há diversidade nos serviços, no servir, mas o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo. E há diversidade nas realizações, cada um vai ter uma realização diferente. Você vê, por exemplo, Jonas era um profeta. Jonas pregou com má vontade, não queria pregar para aquele povo, não queria ver aquele povo convertido, e todo mundo se converteu. É o sucesso e o fracasso. Jeremias é o contrário. Jeremias pregou com fidelidade, mandando o povo se converter, se não vinha o cativeiro, ninguém se converteu. Mas ele foi fiel ao Senhor. Então, os dois são profetas, as realizações são diferentes. E nós precisamos ser fiéis ao Senhor, naquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Você pode ter duas igrejas na mesma rua, uma vai atingir um público de um jeito, outra vai atingir o outro, porque o Senhor faz assim. O que Ele espera de nós? Que nós sejamos fiéis, que nós não venhamos a baixar o nível, alargar a porta, para que a igreja possa crescer de qualquer maneira. Nós temos que ser fiéis à palavra, fiéis ao Evangelho, para que o Senhor possa operar para a glória de Deus. Irmãos, esse privilégio espiritual de pertencermos ao corpo nos traz responsabilidades. Eu quero citar algumas que o texto nos diz. Primeiro, Paulo nos diz que fazer parte do corpo demanda de nós respeito e não desprezo. Versículos 21 a 24. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. Respeito e não desprezo. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos e revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que nos tinha. Como é que nós podemos dizer, eu não preciso de você? Paulo usa aí a linguagem figurada. Os olhos não podem dizer à mão, eu não preciso de você. Não precisamos de você. Os olhos ali, por volta de meio-dia, passa-se em frente a um restaurante, olha aquele buffet bonito, bacalhau, aquele bacalhau armado, nadando com azeite, aquela batata corada. Os olhos olham, mas eles se acham independentes, e eles dizem para as mãos assim, nós não precisamos de você. Vai ficar só olhando, irmão, não vai poder pegar. Você precisa das mãos, os olhos precisam das mãos, os pés precisam das mãos. Paulo está dizendo, o fato de nós estarmos no corpo significa que nós devemos respeitar e não desprezar ninguém. Amém? Todos aqui são importantes na obra do Senhor, todos os membros do corpo. Se você está no corpo, você tem uma função para a glória de Deus, você é importante para o crescimento do Evangelho, para a edificação do corpo de Cristo.
realidade que faz parte dessa questão de sermos membros do corpo, cooperação e não competição. Versículo 25, para que não haja divisão do corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. No mundo existe competição, no reino existe cooperação. Né? Competição é diferente de cooperação. Cooperar é cooperar junto. Né? Cooperar junto ao lado. Colaborar junto. São palavras que dizem respeito à obra de Deus. Trabalhar junto. Cooperadores, Paulo diz, Deus somos cooperadores. Nós vimos no início dessa carta. O que é cooperar? É cooperar ao lado, junto. Cooperar. Não competir. Por isso ele diz no verso 25, para que não haja divisão do corpo, mas que os membros cooperem. Né? Um fortalecendo o outro, um orando pelo outro, um servindo ao outro. E ainda, consideração e não indiferença. Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Que coisa tremenda, né? Nós vivemos num mundo totalmente dividido, num mundo totalmente esfacelado, quebrado. A igreja é a última possibilidade de alguém viver em comunidade. A igreja, o povo de Cristo, é a última possibilidade de alguém entender o que é uma família, de alguém entender o que é pertencer a um povo, para a glória de Deus. E é um milagre. Às vezes, irmãos, pelo fato de nós estarmos aqui, talvez há muitos anos, e constantemente, existe uma possibilidade de nós perdermos o encantamento. E eu falo assim da igreja, irmãos, não sendo ingênuo, no sentido de que nós não temos problemas. Toda igreja tem problema. Toda igreja enfrenta dificuldades. Porque ela é composta de pessoas. Mas nós não podemos perder essa alegria e essa visão sobrenatural do que é pertencer ao povo de Cristo. Irmãos, isso é um milagre do Senhor. É um milagre. Eu falo sempre, falei hoje de manhã e falo sempre, nós temos muitas diferenças, irmãos. De todos os sentidos, mas nós adoramos juntos. Irmãos, isso é um milagre. Nós adoramos juntos, nós servimos juntos, nós pregamos o Evangelho juntos, nós ofertamos para que os missionários avancem e fazemos isso unidos. Isso é obra do Espírito, irmão. Porque a tendência do nosso coração é pelo egoísmo. Né? O caminho do coração humano sem Cristo é o caminho do egoísmo, do egocentrismo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Dependendo da sua versão, você vai abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala, nos últimos dias os homens serão assim. Primeira marca, dependendo da sua versão, é amantes de si mesmo ou egoístas. O mundo nos ensina assim. Carreira solo. Quando a gente nasce de novo, acabou a carreira solo. Agora você vive para servir. O reino de Deus é um reino de serviço. O reino de Deus é um reino de comunhão. Por quê? Já viu quantas vezes aparece na Bíblia uns aos outros? Alelo, grego, alelo, ou seja, uns aos outros, orai uns pelos outros, servir uns aos outros, encorajai-nos mutuamente. Se não está uns aos outros, aparece mutuamente. Por que isso? Porque a igreja é um corpo, porque a igreja é uma família. Amém, amados? Senão não teriam tantos uns aos outros na Bíblia. É assim, você se converteu, cada um caminha de um jeito sozinho, vai para cada lado. Não, Jesus falou assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele foi juntando esse pessoal e formou o seu povo, a sua igreja. E hoje não é diferente. Por que na grande comissão tem batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus poderia dizer assim, olha, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. E estes estão convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou, mas ele acrescentou, façam discípulos de todas as nações, batizando-os.
Porque o batismo significa integração na família. Né? Quando é que uma pessoa dá prova de que ela verdadeiramente se converteu? Ela está integrada no corpo de Cristo. Vai ter prestação de contas, vai ter gente orando com ela, vai ter gente exortando essa pessoa. Meu irmão, você está indo num caminho perigoso, faz parte da caminhada. É proteção. A família é uma proteção para a gente. Né? Aquele que caminha sozinho, esse é o grande problema. Às vezes ele está indo para um buraco e não tem ninguém para alertá-lo. Ninguém para chamar, meu irmão, olha só. Do jeito que você está aí, você vai perder seu casamento. Do jeito que você está trabalhando aí, você vai trabalhar dia e noite e você não vai desfrutar da sua família. Né? Você está trabalhando com um louco para poder dar uma vida melhor para o seu filho, mas você não consegue nem desfrutar da comunhão dos seus filhos. Alguém tem que dizer isso para a gente em amor. Alguém tem que nos orientar, e a Bíblia nos diz que esse é o papel do povo de Cristo. Nós estamos aptos para nos aconselhar uns aos outros. A Bíblia diz isso. Então, fazer parte do corpo, irmãos, é uma proteção para nós. Né? E aí, o nosso adversário não quer isso. Porque ele sabe que quando a igreja se une, Deus opera maravilhas. E se você não tem comunhão com o irmão, ou você fala mal do irmão, você não vai orar por ele, você pode perceber disso. Quando nós começamos a orar por alguém, abençoar alguém, se importar com essa pessoa, se importarmos com essa pessoa, nós não vamos querer falar mal dela, nós não vamos querer o mal dessa pessoa. Então o diabo é astuto, ele quer dividir a igreja, porque se você não vai orar por meu irmão, o Espírito quer operar a vida do seu irmão, mas se você não ora por ele, ele vai ter dificuldade. E a gente sente essa necessidade de orarmos uns pelos outros, porque a palavra manda a gente fazer isso. Tiago 5, orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então, irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um irmão da igreja sofre, e nós tomamos conhecimento, nós temos uma obrigação diante do Senhor. Nós temos um compromisso, ele é membro do mesmo corpo que eu. Né? Imagina a gente estar cultuando aqui o Senhor domingo de manhã, meio de semana vai para a célula, aí a gente sabe que o irmão está desempregado, não tem nada para comer na casa dele. Isso não fala nada ao meu coração. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos são honrados com ele. Isso é fazer parte do corpo. Sentir a dor dele como se fosse a nossa. Nos alegrarmos com a alegria dele como se fosse a nossa alegria. Né? Como é bom a gente poder celebrar as alegrias, mas como é importante também chorarmos como se choram. Isso faz parte da caminhada da igreja. Desde o início, irmãos, dessa carta, o apóstolo Paulo identifica a verdadeira igreja do Senhor, lá no capítulo 1, né? Todos aqueles que estão desde o início, igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E agora Paulo volta a tratar dessa identidade da igreja, no capítulo 12, ele diz que nós somos aqueles que invocamos a Jesus como Senhor, versículo 3, 1 Coríntios 12, por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo nos mostra quem é a igreja, e aqui nessa segunda parte do capítulo 12, como essa igreja deve viver no mundo. Essa igreja que foi comprada por Cristo, que foi selada pelo Espírito Santo, é chamada para viver em unidade, para a glória de Deus, para a expansão do Evangelho. Amém, irmãos? Duas aplicações para nós orarmos. Primeira delas, ao considerar os seus relacionamentos no corpo de Cristo, você consegue enxergar a graça de Deus unindo pessoas tão diferentes. Se nós dermos uma olhadinha rápida, assim, bem rápida, né? A gente vai perceber como nós somos diferentes. A maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós administramos a nossa família, né? Talvez alguns tenham uma maneira mais formal, outros mais informal, né? Mas lembra lá de
1 Coríntios 12, que nós lemos, quando Paulo diz: não pode haver judeu, não pode haver grego, não pode haver escravo, não pode haver livre, nós somos um só. Então as nossas diferenças, irmãos, todas elas caem diante da realidade que é um só Espírito. E nós somos membros dos outros, membros desse povo, para a glória de Deus. Pode continuar gostando de amarelo, enquanto o irmão gosta de azul, não tem problema nenhum. Pode continuar torcendo, não é nem falar, né, meu irmão? Eu vou repetir isso. Pode continuar torcendo nesse time. Você sabe, entra antes, saindo, que não vai ganhar nada. Você continua ali, e nós respeitamos você, querido. Né? Você pode continuar gostando de Fiat, né, Ricardo? É a marca da sua preferência. Então você fala: pastor, se eu não tiver um Chevrolet na garagem, eu não sou um cara feliz. Então, pouco Chevrolet. Se puder pagar a vista, é melhor, corre esse financiamento louco. Né? Irmãos, as nossas diferenças, elas são pequenas demais diante do milagre que é fazer parte do corpo de Cristo. Quer ser selado pelo Espírito Santo, quer ter o nosso nome escrito no livro da vida, e a certeza que nós vamos viver para sempre com o Senhor. Pensando nisso, tudo vai cair. Paulo diz: não pode haver escravo, livre, homem, mulher, bárbaro, cita, judeu, gentio, somos um em Cristo. Segunda aplicação: você está disposto a obedecer a Deus e cooperar com o corpo de Cristo para a edificação da igreja e expansão do Evangelho. Irmãos, isso é muito poderoso. Nós temos uma missão no mundo e nós não podemos nos dividir, nós temos que focar. Né? Existem duas palavrinhas que são antônimas, né? São contrárias uma à outra: divergência e convergência. Né? Divergência, um vai para lá, o outro vai para o outro lado. Convergência, todo mundo na mesma direção. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é pregar o Evangelho, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor. E nós vimos hoje de manhã em João 17, que Jesus orou pela unidade da igreja, porque através da unidade o mundo vai crer que Jesus foi enviado. E o mundo vai experimentar o mesmo amor que nós vamos experimentar a cada dia. Né? Nós estamos aqui hoje porque o amor do Senhor nos alcançou. Amém? Que Deus possa nos usar como igreja, cada um de nós, para continuarmos firmes, pregando esse Evangelho, anunciando a Cristo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Queria que você ficasse em pé por um instante. Queria que você desse uma olhadinha para o teu lado aí, não? Olhada. Olha quantos milagres estão perto de você. O maior milagre que Deus pode fazer, irmãos, é salvar uma vida, é regenerar um coração. Né? O Paul Washer, pregador, né? Muito vivo, né? Nesses últimos dias, muito usado por Deus, ele diz que Deus tem mais trabalho na conversão do homem do que na criação do universo. Porque no universo Deus criou do nada, né? Não havia nada, disse Deus: haja luz e houve luz. Mas a nossa conversão não. É a partir de uma massa falida, a partir do coração inclinado para o mal. E Deus vai lá e nos dá um novo coração, né? Um novo coração, uma nova vida. Então aqui nós somos testemunhas de milagres. Só que aprova o Senhor juntar esses milagres todos numa família, num sabor. Aí, meu irmão, o milagre é maior ainda, né? O milagre é maior ainda. Fazer parte de uma família, de um corpo, com pessoas completamente diferentes, mas que são unidas pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo, para servir o mesmo Deus, num mundo quebrado, num mundo esfacelado. A resposta de Deus para esse mundo dividido é uma igreja em unidade. Uma igreja que caminha na direção do Senhor, que quer glorificar o nome do Senhor, que quer exaltar o nome de Jesus. Meu irmão, ninguém segura o povo unido. Vocês se lembram por que Deus confundiu a língua lá em Babel? Porque o projeto era de rebeldia. Deus falou assim: esse povo é um só, não vai haver mais limite para eles. Aí Deus falou e confundiu a língua. Acabou com aquele intento. Aquele intento era carnal, era uma
a glória de Deus, a voz de Deus na sua língua. Aqueles judeus que estavam ali, irmãos, mal falavam a língua deles. Mas Deus, quando o projeto é de Deus, o Espírito opera para que a obra avance. Amém? Deus só faz prosperar aquele projeto que é para a glória dele. A obra de Deus, eu já falei várias vezes aqui, ela tem 3 marcas. Ela nasce no coração de Deus, ela depende de Deus para continuar, e a glória é de Deus. Quando algo nasce no coração de Deus, depende de Deus, e é para a glória de Deus, meu irmão, Deus derrama. Como diz um amigo meu, Deus não economiza. Deus não economiza. Quando o projeto é para a glória do homem, e o homem não depende do Espírito Santo, vai ratear. Né? Então nós não queremos a nossa glória, nós queremos a glória do Senhor. Nós somos uma igreja que já está aqui há quase 100 anos. Se essa igreja, em algum momento da sua trajetória, tivesse perdido o foco de adorar o nome do Senhor, irmão, isso aqui já seria um lava-jato, isso aqui já seria um prédio, né? Seria qualquer outra coisa. Mas nós tínhamos ali, no nosso letreiro, coluna e baluarte da verdade. É o lema da igreja. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Se fosse para pregar nós mesmos, irmão, isso aqui já tinha virado outra coisa. Uma concessionária. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Tem gente aqui que já é a 3ª geração da igreja. Até 4, bisavô, avô, pai, mãe. Você está aqui, já tem filho aqui. Por quê? Porque o Evangelho está aqui, meu irmão. Porque o Evangelho está aqui. E vai continuar aqui enquanto nós estivermos aqui, em nome de Jesus. Porque nós existimos para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor amado, bendito é o teu nome, Senhor. Nós somos alvos de um milagre do novo nascimento, mas também o milagre de pertencermos ao corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros, sermos chamados, Senhor, nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Obrigado por esses privilégios, Senhor, mas também por essa responsabilidade de zelarmos pela comunhão, de zelarmos pelo testemunho da igreja. Usa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, Senhor, na terra, a começar nesse lugar onde o Senhor plantou essa igreja. Obrigado, Pai, por aqueles que passaram por aqui, que deram as suas vidas, para empenhar as suas vidas para o avanço do Evangelho. E agora nós estamos aqui, Senhor, e usa o Teu povo, para que o Evangelho possa cruzar as novas fronteiras e atingir novas gerações, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão, vamos louvar o Senhor. Mas ele vai cantar um bolinho aqui no fundo do baú para nós. Vem cá, vem. Ela pede, mas ela milagre sozinha. Nossa, vai ficar comigo aqui, irmão. Somos um só corpo, mas muitos membros. É isso? Vamos lá. Vou fazer um duelo com você. Não, deixa eu você pegar só um lá maior ali. Vou aqui. Somos um só corpo, mas muitos membros. Deus colocou-nos como criadores, o que nos une é o de Deus. Cristo é a cabeça e nós temos ser. Somos um só corpo, mas muitos membros.
Deus abençoe, amém. Amém. Sempre pegando a gente assim, ó, ao vivo. Esse é o nosso pastor, né? Pastor de vida. Esse louvor ele nos mostra que quando nós erguemos as mãos, acho que vocês provavelmente todo mundo já conhece ele. Quando nós erguemos as mãos para adorar e clamamos por Deus, ele vem. Então, quer dizer, Deus nos quer próximo dele, né? Principalmente a partir daquele momento na cruz ali, né? Deus, Jesus morreu, terremoto, vento, o véu se rasgou e ali Deus nos deu novamente o acesso a ele. Né? Nós chamamos por ele sempre, sempre precisamos. Senhor, digno és do meu
Aleluia. Amém, irmãos? Temos um lanche aí? Pizza. Amém. Glória. Queridos, vamos terminar de mãos dadas aí, vamos orar assim em unidade, né? Nós teremos uma semana produtiva para o reino de Deus, que o Senhor possa usar as nossas vidas para a glória do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa celebração, pelo teu povo aqui reunido para adorar e glorificar o teu nome. Obrigado por cada vida, Senhor, que saiu da sua casa, veio aqui para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Pedimos ao Pai que tu nos dês uma semana abençoada. Usa o teu povo, Senhor, para a expansão do teu reino. Que vidas se convertam nessa semana. Que vidas sejam tocadas pelo teu Espírito nessa semana. Que vidas sejam curadas nessa semana. Usa o teu povo, Senhor, poderosamente. Usa as nossas vidas. Pai, proteja cada família. Toda arma forjada contra nós não venha prosperar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja suprindo, Pai, cada uma das nossas necessidades para o louvor da tua glória. Nós oramos assim, pedindo a tua bênção sobre o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa semana, querido, em nome de Jesus.